Eu fico preocupada quando o aluno tem que engolir goela abaixo algo que ele não concorda. E vejam, eu tenho um filho que está efetivamente fazendo o vestibular. Sabe o que ele me disse? Mãe, quando eu fizer o vestibular do Enem, eu tenho que falar aquilo que eu não acredito, porque senão eu vou perder nota. Isso é tão triste, porque quando ele me diz isso, ele diz que ele não pode colocar ali a opinião que ele tem formada sobre assunto A ou B, porque ele vai perder nota se algum professor que for corrigir a redação dele não estiver de acordo com aquilo sobre o que ele pensa. Vamos lá, é muito tranquilo, eu não vejo dúvida nenhuma nesse projeto. O projeto tem como finalidade abstenção, ou seja, não pode emissão de opiniões de cunho pessoal do professor que possa induzir ou angariar simpatia a determinada corrente político-partidária e ideológica. Quando nós falamos em político-partidária, nós falamos em partidos. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Nós falamos sobre a doutrina que rege os partidos. Nós não estamos querendo uma cultura marxista dentro da sala de aula, que o professor imponha a sua visão de mundo para o aluno. Nós queremos exatamente a pluralidade. Quando falamos em pluralidade, e vejam bem, eu fiz uma distinção muito grande entre o universitário, que é um jovem adulto e que tem uma bagagem para debater com o professor, inclusive quando ele não concorda, de um aluno que tem 8 anos de idade e não tem condições nenhuma de dizer se aquilo está certo ou errado. Então, não pode político-partidária. Não podemos deixar que o marxismo, aquele que induz em uma única visão de mundo e não plural, entre dentro da sala de aula. É tão simples, é tão raro. E mais, vou voltar a dizer aqui, aqueles vereadores da oposição que têm certeza que não existe a doutrinação político-partidária, vem com a gente, vem assinar junto e vem votar, porque é só isso. Nós vamos chover num molhado. Não seria nesse espaço também o início do debate, de eventualmente flertar com os limites de um debate, da discussão em sala de aula, para essas, talvez não crianças muito pequenas, mas ainda no ensino fundamental, vereadora comandante Nádia, não seria importante que essas provocações elas ocorressem para que as crianças e professores se sentissem seguros para debater? Olha, eu acho primeiro que criança com 8, 9 anos não tem condições nenhuma de entender político-partidário. Mas, vamos falar, vamos debater. Traga-se todos os lados, não apenas um. E, vereadora Karen, e como é a realidade das escolas sobre essa situação envolvendo a possibilidade das crianças estarem sendo, os professores estarem sendo fiscalizados? Há uma preocupação nesse sentido? Isso pode acontecer de fato? Porque, claro, a gente ouve um caso ou outro, eu me recordo que teve uma deputada de Santa Catarina que pediu numa oportunidade, logo após a vitória de Jair Bolsonaro, portanto, lá em 2018, né, que a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, à época PSL, pediu que alunos gravem vídeos para denunciar professores que fazem apologia a partidos de esquerda. Mas, às vezes, dentro dessa questão de que, eu ouvi falar, pode ser que aconteça, tem um aluno que está gravando. Isso, a senhora tem casos concretos? No município de Porto Alegre não ocorreu, com certeza, senão teria passado pela TEMPA, que é a Associação dos Trabalhadores em Educação, ou pelo SIMPA, e são fóruns assim que eu acompanho. Não ocorreu. O que ocorreu, casos Brasil afora, foi a partir das redes sociais, a denúncia e a vinculação das páginas, dos perfis desses professores ao movimento Escola Sem Partido, que virou um movimento, então, de criminalização desse perfil de docência a partir do posicionamento dos professores nas redes sociais. Não vi casos dentro da escola. Em relação à produção do conhecimento científico sistematizado pela humanidade e os revisionismos históricos. Tem gente que reivindica a ditadura civil-militar, midiática, de 64, enquanto uma revolução. Hoje nós temos embasamento histórico para dizer que foi uma ditadura. Então, dentro deste contexto, que apesar de tu ter uma opinião que aquilo ali foi um movimento contra-revolucionário em relação ao ascenso do comunismo no leste europeu,
dentro do contexto brasileiro e o embasamento histórico-científico que vem sendo produzido e legitimado pelas instituições que aplicam as provas, Enem, por exemplo, colocam esse período, esse contexto da história do nosso país enquanto uma ditadura civil-militar. Tem gente que defende o criacionismo. Dentro de uma prova do Enem, tu vai ter que debater também a perspectiva do Big Bang. Então, independente da opinião individual ou da opinião familiar do indivíduo, existe um conhecimento científico sistematizado pela humanidade. E a obrigação do Estado é fornecer esse conhecimento aos estudantes da educação pública. Quer uma educação militar, busca um colégio militar. Quer uma educação cristã, busca umas diversas escolas particulares, as diversas matizes que existem. A educação pública, laica, ela pressupõe fornecer o conhecimento mais desenvolvido do racismo, por exemplo. O racismo científico, ele foi produzido dentro das universidades. Quem questionou as universidades foi os movimentos abolicionistas e os movimentos sociais negros. O racismo científico, ele perdurou dentro do nosso país até 1930. E hoje é parte da reparação recebida e executada pelo Estado brasileiro, debater a Lei 10.639, que trata da educação para as relações étnico-raciais e coloca ali o racismo, né, o racismo científico enquanto algo que já foi superado, inclusive pelo mapeamento do genoma. Então, tu percebe, assim, que o conhecimento, ele é um movimento constante, ele é um movimento também que é tensionado. Aquilo que foi considerado ciência há 10 anos atrás, hoje pode estar sendo questionado. E eu acho que o papel da escola também, enquanto uma entidade viva, é estar se debruçando e acessando o que mais vem se produzido de avançado em âmbito de conhecimento, de ciência e de tecnologia. Projetos desse tipo inviabilizam, de novo, a autonomia do professor, a liberdade de cátedra em conseguir exercitar a sua função de forma crítica, de forma a respeitar os direitos humanos e de forma também a tensionar a própria estrutura da escola, que hoje tem essa estrutura, mas que amanhã, e a gente defende muito nisso, né, uma reforma na educação que envolva não só o currículo, mas a própria estrutura da escola. Isso o tempo inteiro tem que estar em questionamento. Então a gente defende uma escola viva, crítica, e para isso a gente precisa ter liberdade e estrutura, né? Tem que combinar junto, não adianta ter liberdade para executar a sua função sem as estruturas, que é o que a gente vê acontecendo no município de Porto Alegre. Tu ter a liberdade de fazer os debates necessários, ao mesmo tempo tu não consegue ter a estrutura mínima para conseguir executar o teu serviço. Então, para mim, isso tem que estar na ordem do dia, assim, a liberdade da gente conseguir explanar, absorver, reformular e exercitar a nossa docência, olhando para o que tem mais de avançado na ciência e na produção de conhecimento. E que não é político-partidária, que não é partido. A vereadora, gostaria de estar nos seus grupos, que dizem que nunca aconteceu isso em Porto Alegre, e eu vou lhe convidar para estar nos meus grupos, que mostram, assim, mães de escola de educação infantil, cujo filho chegou cantando a música do Lula em casa, sendo que os pais não cantam. A senhora diria que escola é essa? Olha, posso trazer depois. Posso trazer, sim. Eu acho que é importante para separarmos para não justamente que a senhora disse que prefere combater que não, para não generalizar, eu acho que são vários os casos. E existem instâncias para... Isso está certo, né? Existem instâncias para essas denúncias, porque eu acho que talvez tendo o caso concreto, levando a instâncias para eventualmente... Sim, já foi levado ao Ministério Público.